Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Tabuleiro Mundial. No vídeo de hoje, vamos analisar o novo movimento militar dos Estados Unidos no Caribe, uma escalada que marca o início da chamada Fase 2 das operações contra o narcotráfico internacional, e que agora tem como foco direto a estrutura criminosa que, segundo Washington, é controlada por Nicolás Maduro, o líder da Venezuela. Nos últimos meses, o Mar do Caribe tem se tornado o centro de uma das campanhas militares mais ambiciosas já conduzidas pelos Estados Unidos na região desde o final da Guerra Fria. Embora a justificativa oficial seja o combate ao tráfico de drogas, cada vez mais analistas apontam que essa ofensiva é, na verdade, um movimento estratégico de pressão contra o regime de Caracas e, possivelmente, o início de um plano para derrubar Maduro do poder. O contexto dessa nova fase remonta a eventos de anos anteriores. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, o Departamento de Justiça norte-americano indiciou Nicolás Maduro por tráfico de drogas e corrupção, acusando-o de liderar o chamado Cartel de Los Soles, uma organização criminosa que, segundo as investigações, atua dentro das Forças Armadas venezuelanas. Agora, já em seu segundo mandato, o presidente Trump retomou a ofensiva com ainda mais intensidade, classificando Maduro não apenas como um ditador, mas como um chefe narcoterrorista internacional. Essa mudança de classificação é fundamental para entender a atual operação. Ao definir os cartéis venezuelanos como organizações terroristas, Washington abriu espaço legal para empregar ações militares diretas, sem depender de autorização do Congresso ou de organismos internacionais. Em outras palavras, os Estados Unidos agora tratam o combate aos cartéis não mais como uma questão policial, mas como uma guerra contra o terrorismo. De acordo com fontes do Departamento de Estado, o governo norte-americano duplicou o valor da recompensa pela captura de Nicolás Maduro, o que, na prática, coloca o líder venezuelano na mesma lista de procurados que antes incluía nomes como Osama Bin Laden. Paralelamente, figuras influentes dentro da administração Trump, como o senador Marco Rubio e o diretor da Agência Central de Inteligência, John Ratcliffe, defendem abertamente uma intervenção militar limitada na Venezuela, com o objetivo declarado de desmantelar as redes de narcotráfico e capturar os principais líderes envolvidos. Essa retórica tem ganhado força nos bastidores de Washington. Segundo fontes próximas ao Conselho de Segurança Nacional, a Casa Branca considera a Venezuela uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos, não apenas pelo tráfico de drogas, mas também pela presença de grupos armados e milícias estrangeiras que operam em território venezuelano. E, diante do aumento dramático das mortes por overdose dentro do território americano, o governo argumenta que enfrentar os cartéis é, na verdade, uma medida de autodefesa nacional. Nos últimos 2 meses, navios e aeronaves militares norte-americanos intensificaram suas patrulhas no Mar do Caribe. Pelo menos 4 ataques confirmados foram realizados contra embarcações suspeitas de transportar drogas. Essas ações, embora apresentadas como legítimas operações antinarcóticos, levantaram sérias dúvidas sobre sua legalidade, já que ocorreram em águas internacionais e, em alguns casos, sem provas públicas de que os alvos realmente estavam envolvidos com o tráfico. O primeiro desses ataques, ocorrido em agosto de 2025, foi o mais controverso. As autoridades americanas afirmaram que a embarcação atingida pertencia ao grupo criminoso conhecido como Trem da Água, um dos maiores da Venezuela. No entanto, até agora, nenhuma evidência concreta foi apresentada, e relatos locais indicam que parte da tripulação pode ter sido composta por pescadores civis. Mesmo com essas críticas, o governo norte-americano insiste que as operações continuarão e se expandirão. Fontes militares confirmam que a fase 2 da campanha já foi aprovada pelo Pentágono e que essa nova etapa pode incluir ataques dentro do território venezuelano,
algo que marcaria uma escalada sem precedentes nas relações entre Washington e Caracas. Ainda não está claro se esses ataques terrestres terão como alvo apenas infraestruturas ligadas ao tráfico, como laboratórios e armazéns, ou se poderão envolver operações para capturar ou eliminar Nicolás Maduro. De qualquer forma, o simples fato de essa possibilidade estar sendo discutida publicamente mostra o nível de tensão que se instalou na região. Em Caracas, o clima é de alerta máximo. O governo venezuelano nega qualquer envolvimento com o narcotráfico e acusa os Estados Unidos de estarem fabricando um pretexto para justificar uma intervenção militar disfarçada. Maduro declarou recentemente que qualquer agressão contra a Venezuela será respondida com força total, prometendo mobilizar as forças armadas e grupos paramilitares leais ao regime. Enquanto isso, a oposição venezuelana acompanha os acontecimentos com cautela. Edmundo González, amplamente reconhecido pela comunidade internacional como o vencedor legítimo das eleições de 2024, já estaria em diálogo com autoridades norte-americanas sobre uma possível transição de poder caso Maduro seja deposto. Essas conversas, embora mantidas em sigilo, reforçam a percepção de que a administração Trump aposta em uma mudança de regime a curto prazo. No entanto, especialistas em direito internacional apontam graves dúvidas sobre a legalidade dessas ações. A legislação interna dos Estados Unidos não autoriza o uso direto das Forças Armadas contra cartéis de drogas. Por isso, a Casa Branca tem buscado contornar essas limitações, classificando os cartéis venezuelanos como grupos terroristas, o que permitiria aplicar as mesmas regras usadas nas operações contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas há um problema. Os cartéis venezuelanos não possuem uma estrutura centralizada. De acordo com relatórios da inteligência americana, o cartel de Los Soles, por exemplo, é formado por diversos grupos menores, conectados por redes informais dentro das forças de segurança e das milícias locais. Essa descentralização torna difícil determinar até que ponto Maduro realmente exerce comando direto sobre essas organizações. Outro ponto que desperta críticas é a estratégia de atacar primeiro e investigar depois. Tradicionalmente, em operações de combate ao tráfico, os suspeitos são detidos e os meios de transporte apreendidos para posterior verificação. Mas, nas atuais operações no Caribe, as embarcações suspeitas estão sendo destruídas antes mesmo da abordagem, e apenas fragmentos são recolhidos para análise. Essa tática, segundo Washington, é necessária para evitar riscos a seus militares, mas para observadores internacionais representa uma perigosa violação do direito marítimo internacional. Com o avanço da fase 2, cresce o temor de que o conflito se expanda para além do mar. Alguns analistas alertam que ataques em solo venezuelano poderiam provocar uma reação em cadeia, envolvendo países vizinhos como a Colômbia e até o Brasil, que compartilha uma longa fronteira com a Venezuela. Um eventual confronto direto entre forças norte-americanas e venezuelanas transformaria o norte da América do Sul em um novo foco de instabilidade militar. Por outro lado, defensores da política de Trump argumentam que a inação seria ainda mais perigosa. Eles afirmam que o regime de Maduro já atua como um Estado criminoso e que permitir sua continuidade significaria aceitar a presença de um cartel com status de governo em pleno continente americano. Essa visão é compartilhada por parte da comunidade de segurança dos Estados Unidos, que considera a Venezuela uma base de operações para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em escala global. Seja qual for o desfecho, a região do Caribe está novamente no centro do tabuleiro geopolítico mundial. Os próximos meses serão decisivos para determinar se estamos diante de uma campanha limitada de combate ao narcotráfico ou do prelúdio de uma intervenção militar direta com consequências imprevisíveis para toda a América Latina. E você, o que acha dessa nova fase das operações norte-americanas?
Estamos assistindo ao combate legítimo ao crime internacional? Ou ao início de uma guerra disfarçada por outro nome? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Tabuleiro Mundial, ativar as notificações e acompanhar nossas próximas análises sobre os movimentos estratégicos que estão redesenhando o cenário global. Até o próximo vídeo. E lembre-se, no Tabuleiro Mundial, cada peça em movimento conta uma história muito maior.